Hoje em dia é muito comum ouvirmos de pessoas que expressam suas opiniões sobre a política dizendo o seguinte: eu não gosto de política, prefiro não me envolver com essas questões, todos os políticos são ladrões, sempre que um político aparece na televisão eu desligo a TV, horário eleitoral é um saco, ou coisas do tipo: política envolve corrupção e desvio de verba sempre. Enfim, no dia a dia, quando se fala da política, geralmente se pensa nela como uma coisa ruim e distante, como se fosse assunto apenas para os especialistas ou políticos mesmos, né? Ou então mesmo pensamos que a política só se restringe ao voto. Mas será que é isso mesmo? Afinal, o que você tem a ver com a política? Se ouvimos tantas coisas ruins sobre a política, por que então também ouvimos dizer que ela é tão importante? Bom, apesar da existência de corrupção e da manipulação de ações para atender interesses específicos no ato político, temos que entender que esse quadro negativo só poderá mudar através da própria política. Porque veja, como mudar de outra maneira, né? E é verdade, isso porque a política é um instrumento de ação de transformação da sociedade. E a gente precisa saber disso. Quem nunca ouviu na escola a frase: o homem é um animal político? Pois é. Aristóteles, há mais de 300 anos antes de Cristo, né, esse famoso filósofo grego, declarou essa frase e muito bem, na medida em que ele quis dizer que todo homem precisa um do outro, que é da natureza humana viver em sociedade e que através da busca pelo bem comum é que se tem a constituição da polis, né? Ou seja, da cidade. E a cidade é o lugar onde é compartilhada a vida pública. Portanto, é preciso entender que a política está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem público, à vida em comum, as regras, as leis, as normas de conduta dessa vida, nesse espaço e, sobretudo, ao ato de decisão que afetará todas essas questões. É preciso saber que a política é o epicentro de todas essas relações humanas. É preciso que nós saibamos distinguir o ser humano de outras espécies pela sua real capacidade de raciocínio. E foi por meio desta habilidade, né, que ele compreendeu a importância da vida comunitária e de conviver nesse meio de forma harmônica. E eu não tenho dúvidas que a política foi criada para regular os conflitos de interesses, para arrumar, digamos assim, uma bagunça na sociedade. E veja que isso não é teoria. Se temos uma falta de água em determinado ponto da cidade ou na zona rural, uma associação de moradores daquela localidade, ela pode muito bem requerer ao poder público a solução do problema. E veja, com mais propriedade, com mais força do que uma pessoa só indo até a prefeitura e reclamando. Então, juntos somos mais fortes, né? E a necessidade de construção, por exemplo, de um redutor de velocidade, da implementação de determinada obra naquela localidade, ela passa por esse referendo popular, né? por essa junção de vontades, essa convergência de vontades. Portanto, a política não se limita aos governantes e à profissão em si. Ela abarca uma participação na associação dos moradores do seu bairro, por exemplo, para debater sobre problemas existentes e possíveis soluções para melhorar as condições na escola, no local onde você vive com seus amigos. Escola, por exemplo,
um ambiente onde se pratica política entre os próprios alunos. Nas decisões ali, nós sabemos do colegiado, da representação dos pais, enfim, todos os assuntos relacionados ao bem comum, desde a contribuição dessas opiniões e dessas reuniões, elas fazem parte desse trabalho da política. Então, portanto, a política é tão presente na vida das pessoas que até quando você decide não participar da política, você também está agindo politicamente. Pois você está deixando as coisas permanecerem do jeito que estão. E isso é um sinal positivo, né? É um sinal de que está tudo bem, de aceitação. Daí a importância da participação cidadã. Se muitos permanecem apáticos, deixando as decisões para terceiros, um grupo limitado acabará comandando sem oposição as decisões mais importantes da nossa cidade e dos nossos interesses. Dessa forma, temos uma responsabilidade política e exercê-la também de uma forma participativa. Assim, nós fazemos a política através da participação em associação de bairro, colegiado, partidos, manifestações, passeatas nas eleições, por exemplo. Por isso, é importante você se informar e participar da política, pois ela é a condução da nossa própria existência coletiva, que será refletida na nossa experiência individual, ou seja, na nossa educação, ou não, na nossa saúde, ou não, na nossa oportunidade de acesso, ou não. Dessa forma, a política não é um mecanismo exclusivo de políticos e muito menos envolve apenas discursos, eleições e promessas falsas. Não é isso. A natureza, a essência e o funcionamento da política têm que ser voltadas para a busca e o interesse do bem comum e não a interesses próprios. A política pela política também não vale. Sempre trabalhamos com a política visando o interesse público, o interesse da comunidade, o interesse da cidade, o interesse das pessoas de um modo geral. Aqueles interesses particulares, eles ficam restritos à nossa vida privada. Então, cabe a nós participarmos desse processo para contribuir e construir uma sociedade política mais desejável. Afinal, no sentido mais amplo da palavra, somos todos políticos.